Vamos abrir nossa Bíblia rapidinho, lá no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras fica muito fácil você encontrar, que fica após o livro de Crônicas. Primeira Crônicas, lá no Antigo Testamento, segunda Crônicas, aí vem o livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Amados, estamos vivendo o mês de maio, o mês de oração. Todo mundo sabe que está tendo oração todos os dias na igreja. Hoje já tivemos a oração 7 horas da manhã. Por que, pastor, orar? O Esdras, ele falou algo bem interessante. Por quê? Ele foi numa missão, não somente para construir, mas sim para o povo voltar aos caminhos da onde? Do Senhor. E aí acontece o quê? Ele apregou ali um jejum e faz o povo também orar, porque o povo estava corrompido com mulheres estranhas. E aí acontece o quê? Vamos lá? Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para que lhe pedimos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Por que ele apregoou aquele jejum? Para pedir uma jornada feliz. Feliz por quê, pastor? Jornada feliz tanto para ele, tanto para a família e quanto para a prosperidade, porque fazenda representa o quê? Prosperidade. E nós imaginamos logo fazenda, a gente imagina logo o quê? Bois, é isso? Imagina o quê? Campos. O que mais, pastor? Plantações. Mas aqui representa a fazenda o que? Prosperidade. Mas você preste atenção que o Esdras, ele fala algo bem interessante. Vamos apregoar ali um jejum. No domingo passado eu falei para você. Quem fez o jejum do café? Alguém fez? Foi fácil? Não foi? Conseguiu? Oh, que benção. O senhor conseguiu também? Venceu a primeira semana. Vai ser o mês inteiro, tá? Tá bom? Ó, o mês inteiro. Quem conseguiu tirar a rede social? Teve alguém que conseguiu? Só conseguiu? Quem mais também ali? Eu consegui também. Eu tirei desde a semana passada. Domingo, quando foi segunda-feira, eu tirei as redes sociais. Era algo que roubava o quê, pastor? O meu tempo. E muitas das vezes a gente pensa que é uma coisa normal. É a mesma coisa, eu falei do café. Você é dependente do café. Se você não toma o café, tem gente que fica se tremendo todinha. Tem pessoas, meu querido, que fica ali, ó, de uma maneira, porque se ela não tomar o café, o mundo dela se acabou. Mas não tem que ser assim. Falei que outras vão tirar a farinha, outros vão tirar algo, o açúcar. Tem gente que é igual uma formiga, ela gosta de comer doces. E aí você sabe, né, que comer muito doce, o que que causa? Ó, você fica diabético. E aí, meu irmão, o que que acontece? A gente só come, ó. Pastor, mas eu vou deixar me dominar, ó. Fiquei nervoso, eu como chocolate. Não poderia ser assim, irmão. Não poderia ser dessa forma. Mas por quê, pastor? A mente das pessoas, elas estão calcificadas, duras. Consegui vencer o café, então não vou me deixar mais me dominar por ele. É algo que te domina. Outros iam tirar algo que eu não incitei, mas sabe o que o coração pede? Tem alguns, meu querido, que precisam fazer igual Esdras. Ele apregoou ali um jejum, rio Ahava. Mas aquele jejum era para quê? Para se humilhar. Humilhar diante de quem? De Deus, da face do nosso Deus. E aí ele diz, ó, e nesse jejum a gente vai fazer um pedido. A Bíblia deixa bem claro que aquele que pede, esse recebe. E aí o pedido qual era? Ó, um caminho direito, que é a mesma coisa de uma jornada feliz. E aí o que mais? Para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então, qual é a maior vontade nossa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E, pastor, glória a Deus, se eu ver a minha família dentro da igreja, aleluia, que bênção. Mas eu te digo, além da bênção da família, tem a bênção da prosperidade. Porque prosperidade é um dom de quem?
de Deus. Muitas das vezes as pessoas ficam falando: ah, mas a prosperidade, a riqueza é o mal desse século. Não, a prosperidade é bênção. Deus quer que te dá vida, e vida com o quê? Com abundância. Por quê, pastor? É isso que Ele quer para você, meu querido. Mas o que você precisa fazer? Se consagrar. Por quê? Para você não deixar o dinheiro te dominar. Sabe por quê? Versículo 22, olha o que diz mais: porque me envergonhei de pedir ao Rei dos Exércitos cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Coloca para mim na NTLH, por favor. Olha o que diz aqui, ó, no nome de Jesus. Ó, eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante o quê? A viagem. Se ele pedisse uma cavalaria ao rei, lógico que o rei ia dar, mas aí ia mostrar o quê? Que eles não confiavam em quem? Em Deus. Não confiava em Deus. A Bíblia deixa bem claro em Salmos 37:5, coloca para mim aqui, Salmos 37:5, deixa marcado na sua Bíblia aí, vamos já voltar. Na Revista Corrigida diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor. O Esdras, ele tinha entregado a vida dele, a vida das pessoas que estavam com ele naquela jornada, o caminho ao Senhor. E aí ele diz assim, ó: confia nele e ele tudo fará. Se o Esdras chegasse ao rei e dissesse: rei, eu preciso de uma cavalaria para nos defender, eu preciso, rei, de uma tropa, lógico que o rei ia dar, mas Deus ia desagradar. Porque o que acontece, pastor? Quem estava protegendo Esdras? Deus. A maior cavalaria quem tinha? Deus. A maior tropa quem tinha? Deus. O Esdras já tinha entregado o caminho ao Senhor com o povo, o Esdras já tinha confiado no Senhor, e o que o Senhor ia fazer? Muito mais. A Bíblia diz que ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mas no Esdras, novamente, capítulo 8, versículo 23, diz assim, ó: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas, o quê? Orações. Você já ouviu falar aqui nessa igreja que fé não remove montanhas? O que remove montanhas é as nossas orações. Fé não remove nem sequer um caroço de areia, porque a fé ela vem como? Pelo ouvir, e ouvir imagina só, eu quero ser um homem de fé, e aí eu chego aqui e começo Você entendeu? Por quê, pastor? Eu não ouvi. Se a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra, então, meu querido, o que o jejum era para quê? Para quebrantar a carne, e as orações para mover qualquer inimigo que estivesse na frente deles. Nessa jornada feliz, o diabo sempre vai querer se levantar, porque a função dele em João 10:10 diz: é para roubar, para matar e para destruir. Quantas famílias não são destruídas pelo diabo? Satanás, ele vem, meu querido, roubando, matando e destruindo famílias. Porque eu te digo, numa separação entre pai e mãe, quem sofre? Os filhos. Os filhos vão sofrer. É os filhos que vão sentir ou a falta da mãe, ou a falta de quem? Do pai. E muitas das vezes os filhos vão perguntar o quê? Por quê? Por quê? Por quê?
E tem muitos filhos que vão colocar a culpa em algum deles, ou no pai ou na mãe. E vão dizer: meu pai desistiu da minha mãe, ou a minha mãe desistiu de quem? De meu pai. Mas sabe por que que isso acontece? Porque muitas das vezes nós deixamos a carne falar o que, irmãos? Mais alto. E o diabo vem com essa função, roubando, matando e destruindo. Falei de família, posso falar também da vida financeira. Tem pessoas, meu irmão, que não sabem se administrar a sua vida financeira, a sua saúde financeira. Você sabe por quê? Porque a saúde financeira da pessoa é só gastos. Ele não sabe administrar. Não, pastor, mas eu comprei algo, passei de 10 vezes no cartão. Quem vai pagar? Quem vai pagar? Se você passou de 10 vezes, quem vai pagar, irmão? Você. Não é o cartão, não. O cartão apenas financiou aquela compra sua. E ele financiou com algum custo. Ninguém dá nada para ninguém, irmão. Não fique pensando que as pessoas vão dar alguma coisa para você. Não, pastor, é porque agora o governo está maravilhoso. Está tirando um Maranhão da fome, dando R$200. Falei pela manhã, quantos cafés dá para comprar com R$200? Hoje nós... Acho que tem neguinho que está passando com a borra 3 vezes. Só uma garrafa de café. Ele guarda na geladeira, bota lá, tira lá do saquinho, guarda lá, ó. Depois usa de novo. Consegue fazer isso? Sim ou não? R$200. Vamos tirar o Maranhão da fome. Meu amigo, não tira ninguém da fome. Um dia desses os ovos aí estavam caro, horrível. Um monte de gente reclamando. Aí o cidadão vem dizer: tá caro, não compra. Vai morrer de fome agora. Para você entender, irmão, como que está o negócio. E aí às vezes a pessoa, ela não tem uma saúde financeira e acaba, meu irmão, entrando em dívidas. E aí embola a vida dela, ó. Porque um abismo ele chama outro abismo. E o Esdras, ele estava jejuando, pedindo ao Deus mover através das orações o que? Que removesse diante deles o inimigo. Porque o objetivo de Esdras não era somente uma reconstrução física, mas era uma reconstrução espiritual. Porque para uma pessoa reconstruir, meu querido, não é fácil. Quem já derrubou uma casa para reconstruir? Alguém já conseguiu fazer isso? É de um dia para o outro? É de uma hora para outra? É assim, chegou, demoliu, no outro dia levantou? Não. As coisas não estão fáceis, irmão. Até para criar um filho, você não sabe quanto que custa. Se você fosse colocar no lápis quanto custa criar um filho hoje, até ele se formar, ir para uma faculdade, ir para uma forma adulta e se manter sozinho, você já gastou muito dinheiro. Ah, mas é um investimento no meu filho. Oh, glória, amém. Continue investindo. Mas você pensa que é fácil. Não é fácil, irmão. O Esdras reconstruir Jerusalém, ele precisou fazer o quê? Quebrar a carne. Precisou jejuar, orar. E hoje, meu irmão, nós vamos aprender muito mais. Porque quem busca ajuda, encontra ajuda. Os desafios são enormes, irmão. O desafio de Esdras era grande. Os inimigos de hoje são qual, pastor? São as hostes espirituais da maldade, que atuam nas regiões aonde? Celestiais, que se opõem à mobilização do povo de Deus para batalhar para o reino. Muita gente está ficando para trás. E a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado, esse não olha para trás. Por quê? Vamos lá, no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10. Lá no Novo Testamento, livro de Efésios 6:10. Quem achou, diga amém. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu
poder. É uma frase bonita quando a gente fala lá em Filipenses 4:13. Lá diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando você fala isso, é lindo, pastor, sim. Mas você já prestou atenção nesse versículo? Tudo eu posso. Para mim poder algo, eu preciso uma força. Essa força vem de quem? De Deus. Mas para mim ter essa força de Deus, eu preciso ter uma comunhão com quem? Com Ele. Porque diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. O diabo, ele arma as suas ciladas. E hoje, meu irmão, as pessoas são muito influenciadas. Sabia disso? Influenciadas por alguém. Como, pastor, por alguém? Hoje você sabe que as redes sociais estão aí. E tem gente que tem desculpas para tudo. Se você quer hoje ouvir um pregador que massageia o seu ego, você ouve, você bota lá no YouTube, tem pessoas lá que, vão massagear o quê? O seu ego. Tem pessoas que vão dizer: você pode beber, você pode se prostituir, você pode adulterar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Isso são o quê, pastor? Ciladas do diabo. Porque o próprio diabo, ele tentou Jesus lá em Mateus capítulo 4, usando o que, pastor? A própria palavra de Deus contra o próprio Jesus. Para você ver, o negócio, meu querido, está tão assim, que o diabo ele usa as estratégias corretas. Porque no versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Esdras não sabia o que iria vir pela frente. O que o Esdras sabia, pastor? Que ele teria uma luta, e a luta dele seria enorme. Então ele precisava se consagrar, jejuar, orar, para Deus abrir um caminho e ele ter uma jornada feliz. Mas pastor, e o mundo espiritual existe? Como existe, irmão? Você já foi em um lugar assim que você se sentiu mal? Aquele lugar parece que é pesado, aquele ambiente não é para você? Quem já foi em lugares assim? Alguém já foi? Você chega em casa, parece que está carregando um saco de 50 quilos de cimento. Por quê, pastor? O mundo espiritual existe. E como existe? Porque o versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica como? Fica como? E muitas das vezes tem muita gente que não tem ficado firme. O povo de Deus, meu irmão, o limite de participar dos cultos, cada dia mais, está ficando sem compromisso. Diário de comunhão com o corpo, com o espírito, porque você vê como está difícil de ganhar almas para o reino. Hoje as igrejas, elas não brigam para tirar as pessoas do inferno, elas brigam entre elas mesmas. Infelizmente está assim hoje. Eu digo para você, irmão, eu ficaria muito feliz, de todo o coração. O pastor Diego ficaria muito feliz, porque aqui na frente, no lugar daquele bar, abrisse uma igreja. No lugar da nossa, do lado aqui, que tem uma igreja chamada Fogo Santo, tem um bar, abrisse outra, eu ficaria muito feliz. Muito feliz. Mas tem gente que fica como? Lá tem que fechar, irmão. Os irmãos de lá tem que vir para cá. A Bíblia não diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho? A Bíblia não diz que a gente precisa ganhar almas para o reino? Por quê, pastor? Porque quando a gente prega,
o evangelho, um pecador ele se arrepende, a festa onde? No céu. E por que existe essa briga? Aí você vê pregador falando mal do outro, você vê fulano falando da igreja do outro, o ciclano falando da igreja do ciclano, do fulano, e aí acaba acontecendo o quê? A briga entre os evangélicos. As pessoas hoje não brigam mais para tirar as pessoas lá da Caracolândia. Aonde mais, pastor? Da prostituição. Aonde mais, pastor? Do pecado. Porque às vezes tem aí que você vê, não, irmão, pode, tudo pode. Não. Se a Bíblia diz que não pode, não pode. Se a Bíblia diz que é contra aquilo, é contra. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. E aí ele pede, vamos ficar firme, vamos revestir da armadura de Deus, para que poder resistir no dia mau. E o dia mau é que dia, pastor? É um dia que você não espera. E ele chega para todos. Como que ele chega para mim, pastor? Eu sou crente. Chega para todos. Jesus não enganou ninguém. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo e não desânimo. Se Jesus não enganou ninguém, o que eu preciso fazer, pastor, no dia mau? Resistir. Tem dia que você está mal com você mesmo. Você já acordou assim? Quem já acordou assim? Um dia que você está mal, que você se olha no espelho, não gosta nem de você mesmo. É aquele dia que você está, se pudesse, o que você fazia? Não saía de casa. Mas você tem que ir para o trabalho, você tem que ir fazer a comida, você tem que ir vencer, porque o dia mau vem. Mas ele diz, havendo feito tudo, fica o quê? Firme. Porque se você der uma brechinha, ele aproveita. Por isso que a Bíblia diz, não des lugar a quem? Ao diabo. Porque o versículo 14 diz, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da onde? Cingir o lombo. Pastor, às vezes você está aí, meu querido, chorando por uma coisa bem pequenininha. Você já passou coisas maiores e já venceu. Por quê, pastor? Você esquece. Você esquece que você já venceu lutas maiores do que essa que você está passando. E aí você, meu irmão, tem que cingir os lombos. O quê? Com a verdade, com a palavra de quem? De Deus. E dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E pastor, eu tenho que me revestir do quê? Da couraça da justiça. E a couraça da justiça é contar mentira ou falar a verdade? Falar a verdade. Mas tem gente que acha que falar a verdade é chegar para o Paulo e dizer, Paulo, eu não aguento mais. Isso não é falar a verdade, isso é o quê? Espírito de autopiedade, que você não consegue, que você não dá. Mas aí que está. E aí ele diz, versículo 15, calçados os pés na pregação do evangelho da onde? Da paz. O evangelho da paz. Quando você fala de paz, você era para ter existir o quê? A bandeira branca, ó. Bandeira branca, né? Mas você vê, hoje o evangelho não está sendo de paz não, irmão. Graças a Deus ainda a gente tem liberdade de falar de Jesus no Brasil. Mas tem lugares aí que você vai falar de Jesus, no mundo, a pessoa ela é morta. Sabia disso? Não pode pregar o evangelho. E pastor, o evangelho da paz. E aí ele fala, versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados de quem? Do maligno. Pastor, vou apagar o diabo como? Usando o nome de Jesus.
Mas só pode apagar aquele que tem o quê, pastor? O Espírito Santo. Só pode apagar aquele, meu querido, que tem um verdadeiro compromisso com Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro. Vem aqui, Paulo, vem aqui, irmã Adilene. Ó, há uma diferença do que serve e daquele que não serve. Por quê, pastor? Há uma diferença de filho e de servo. Quem já teve empregada na sua casa? Quem já teve? Só a irmã ali? Alguém mais já teve? Alguém já teve? Quem já foi e trabalhou de empregada na casa de alguém? Só a irmã aqui, ali, também, ali. Opa, então tá. Deixa eu te perguntar. Você contrata alguém e a pessoa é contratada para ajudar você na sua casa. Quando chega o horário de descanso, ela deita na sua cama? Sim ou não? Não. Mas o seu filho, há uma diferença. O filho, ele faz o que ele quer. Ele dorme na sua cama? Sim ou não? Bagunça a sua casa. Você compra as coisas, bota lá na sua geladeira, ele come. Não come? Por isso que eu estou dizendo, há uma diferença. Servo, filho. Filho e servo. Aí eu te digo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de quem? De Deus. Olha o 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança, suplicar por todos, quem? Os santos. 19. Por mim, para que me sejas dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério da onde? Do Evangelho. Mas aí que está o Evangelho. Você prega para o filho. O filho, o pai diz não, ele ouve e faz o quê? Obedece. O servo não. Você diz não e o servo faz o que ele quer. Por que, pastor, que ele faz o que ele quer? Porque o servo, ele não ouve. Ele é pago para fazer aquilo. E tem alguns que são pagos para fazer aquilo e ainda faz mal feito. O filho não. O filho, ele vive do lado do pai sempre. Aí eu tiro aquela conclusão: o filho pródigo, obrigado. O pai tinha a fazenda, ele pede a herdade dele, vai para uma terra longínqua, gasta com as meretrizes, vai cuidar de porcos, deseja comer as bolotas dos porcos, lembra da casa do pai, que há mudança de pão, volta para a casa do pai arrependido. O pai poderia ter recebido, como não poderia ter recebido ele. Mas o que acontece? O pai, revestido da armadura de Deus, ele aceitou o filho de volta. E você sabe o que é isso? Amor. Porque o versículo 20 diz: pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém fazer o que, irmãos? Falar. Como me convém? Falar. Deus quer, meu irmão, que a gente, todos nós, seja revestido da armadura de Deus. Diga glória a Deus. Para todos os recursos nos céus, para vencermos em tudo no dia mau, para permanecer inabaláveis. Diga amém. Diga amém. Porque os nossos recursos são limitados. O Esdras sabia disso, que os recursos dele eram limitados. Porque não devemos usar, meu irmão, os meios mundanos. Nós devemos usar os meios espirituais realizados pela obra de quem? De Deus. Porque através de jejum, através de oração, expressamos a nossa total dependência em Deus. Por isso nós devemos ser embaixador de Cristo aonde for. O que é embaixador? Falar de Jesus, contaminar as pessoas, falando de Jesus, dizendo: Jesus é o caminho, dizendo: Jesus é a verdade, dizendo: Jesus é a vida. Porque você vai encontrar, meu irmão, vários críticos, principalmente dentro da sua casa, principalmente dentro da sua família, que vão dizer: agora tu é crente, tu é besta.
Agora tu é crente, você vai dar o dinheiro para o pastor? Ah, agora tu é crente, vai enriquecer a igreja? É. Mas eu te digo, irmão, se não fosse a igreja, eu não estaria aqui hoje. Poderia estar morto, poderia estar sem a família, poderia, meu querido, estar vivendo no mundo como o mundo quer. Mas hoje o que tem, pastor? Eu encontrei Jesus, a minha família encontrou Jesus, a minha casa serviremos ao Senhor. E o que nós precisamos fazer? Vai vir dia mal? Vai. Toda família tem um dia mal, toda casa tem um dia mal, mas a gente tem que continuar firme na armadura de Deus, revestido do poder do Senhor e dizendo: eu vou vencer em nome de quem? De Jesus. Por isso que eu digo: quem busca ajuda, encontra ajuda, mas quem não busca ajuda, não encontra. Por isso que eu preciso dizer para você: lute até o fim, e a recompensa é certa. Quem crê, diga amém. Então vamos ficar de pé para nós se examinar.